outro aspecto importante para a gente olhar é a temperatura de melting, tá? Ou a temperatura de desnaturação. E a gente não pode confundir temperatura de melting com temperatura de pareamento, temperatura de annealing. Não é a mesma coisa. A temperatura de melting é quando você tem cerca de 50% da sua fita aberta, aquela forquilha que a gente fala aberta. Quando você vai fazer a PCR, ou no próprio organismo, a gente tem uma oscilação de temperatura para que as enzimas consigam trabalhar. E você só vai conseguir fazer uma amplificação do seu material no termociclador que imita um organismo. O termociclador é fantástico. Ele cria cópias mimetizando o que a gente tem no nosso organismo. Então, para que isso ocorra, é necessário que essas fitas, que são em dupla fita, né, quando a gente está trabalhando com um marcador nuclear, elas se abram. Ou seja, que aquelas pontes de hidrogênio sejam destruídas para que o primer consiga, então, ancorar na região. Porque se isso não ocorrer, como é que o primer vai ancorar aqui para começar a amplificação? Ele não vai. Então, a gente precisa quebrar essas pontes de hidrogênio. E aí, a temperatura de melting corresponde exatamente quando você tem cerca de 50% das suas fitas abertas, tá? E a gente determina isso nos nossos primers com a seguinte equação: 2, tá? Mais a quantidade de adenina e timina, então 2 vezes a quantidade de adenina mais timina, mais 4 vezes a quantidade de guanina e citosina. Por quê? Porque a guanina e a citosina, elas vão precisar de uma temperatura maior do que a adenina e a timina, justamente pela quantidade de pontes de hidrogênio que nós temos. Guanina, citosina vão ser 3 e timina e adenina são 2. Para um primer, o ideal é que a temperatura de melting dele, né, seja de 50 a 65 graus. A temperatura de pareamento já é quando a fita toda se abriu e aí você tem, então, condições daquele primer se ligar naquela região. Via de regra, a temperatura de pareamento, ou annealing temperature, ela é um pouquinho abaixo da sua temperatura de melting. Então, o que é bem legal de olhar? Você pode entrar nesses programinhas que eu vou colocar para você, aí eles vão te dar a temperatura de melting. Então, pela temperatura de melting, que ele calcula com base na quantidade de adenina, citosina, timina e guanina que tem lá na sua fita de primer, aí ele consegue te dar uma temperatura de melting e aí por lá você já tem uma noção de quanto vai ser a sua temperatura de pareamento para quando você for fazer as suas otimizações na sua PCR.